O pessoal daqui de trás, do lado e da frente, o pai do Benjamin mandava fazer cópia ou cirurgia plástica com um rosto parecido com o meu. E levar lá para um homem, para dizer que era eu. Mas esse homem, ele nunca esteve comigo, nunca dormiu comigo, nunca passou uma noite comigo. E parece que ele ia entregando, né? Para essas cópias que o lá parece que a Chica foi, a Francinete foi. Tá entendendo? Então, elas acham que tinham pegado tudo, né? Que esse homem já não tinha mais nada para entregar para mim. Foi aí que elas se enganaram. Porque se esse homem entregou, mas eu não entreguei. O que revenderam, eu não assinei. Tá entendendo? Então, podem ter colocado as minhas digital que copiaram no microscópio. Na época que a Ivone morava naquela casa de meia água, de madeira, que ela foi até para Goiânia dizendo que ia fazer uma cirurgia e um homem foi atraído até a Goiânia e foi morto e foi tirado o segredo desse homem e colocado nela, né? Goiânia. E aí eu fui fazer a limpeza, cheguei na metade, ela parou, mas eu não sabia que ela ia pegar a minha digital na geladeira, porque eu tinha lavado a geladeira e o fogão. E ela falou para me parar com a limpeza. E eu não me lembro quanto foi que ela me deu, mas foi pouco dinheiro. Era cruzados novos, né? E aí foi copiada a minha digital nesse microscópio que era usado para ser colocado em tudo que eles aí atrás faziam as revendas com o pai do Benjamin, as cafetinas e os cafetinos. Mas não tem uma assinatura minha. Tá entendendo? Agora, se fosse eu que tivesse revendido, aí eu poderia estar pobre sem nada, né? Tá entendendo? E o meu nome não é Andréa Ferreira Ribeiro. Essa identidade foi que a mamãe Margarida tirou para me dar um nome e um sobrenome. O meu sobrenome de Ribeiro é do meu padrinho Elias Emanuel Flávio Ribeiro. Então ele não seria só meu padrinho de batismo, como meu pai também, né? Então é assim, o Josimar já está se tocando que não tem nada. O pai do seu Marcondes, que é avô do Júnior, também não tem nada. Eles aqui atrás, o pai do Benjamin também não tem nada. A Chica não tem nada. Quer dizer, os cafetinos pensavam que estavam ricos e não tem nada. Tá entendendo? Estão todos devendo. Então esse é o resultado de acreditarem na Ivone com a Natasha o domingo, acreditar no pai do Benjamin. Tá entendendo? Os cabeças grandes de fora de Rondônia, das outras cidades, estados e países, os governantes, os poderes, querem primeiro a cabeça do pai do Benjamin. Não é a cabeça da minha filha, nem dos meus filhos, nem minha cabeça na bandeja, não. Agora, quem fez o acordo com o pai do Benjamin, primeiro vai acertar as contas com a Ivone, a Natasha e o Domingo, porque o acordo que ele fez não foi com a Ivone, a Natasha e o Domingo, e nem com o Marcondes, nem com Josimar, nem com Chica, nem com Zélia. Essas mulheres que o pai do Benjamin se envolveu e escolheu, dizendo que servia para ele, e eu não servia mais, porque o que era meu já estava tudo com ele. Mas, e desde quando eu assinei e passei para ele? Nem em cartório, nem perante o juiz. Tá entendendo? Então as coisas não é assim. As leis existem na terra para ser cumprida. Então é por isso que a verdadeira justiça vai ser feita. Na hora que a justiça tira a máscara do pai do Benjamin, não a minha, a máscara do pai do Benjamin, foi isso que falaram. Na hora que a justiça tirar a máscara do pai do Benjamin, que a justiça não vai perder de graça com as polícias e o governo de Rondônia, querem ver aonde é que a Ivone vai colocar a cara com a Natasha o Domingo e as cafetinas e os cafetinos. Dizem que as cafetinas e os cafetinos vão tomar um susto quando descobrirem quem é a Ivone, a Natasha o Domingo e o pai do Benjamin. Tá entendendo? Principalmente quando for revelada a primeira e única identidade que ele tem, né?
Aí vão se arrepender de escolher ele como pai, porque na verdade aqui na Terra o pai mesmo, que seria o rei se tivesse casado comigo, é o Elvis Antônio Rocha. E a mãe sou eu. A conhecida como a cabeça, mãe, a abelha, a rainha, a cabeça do reino. Dizem que eu sou que nem a abelha rainha. Se matar a abelha rainha da colmeia, as outras abelhinhas morrem, a produção do mel já não existe mais e a colmeia seca, né? Aí aos poucos vai se acabando. Tá entendendo? Então vão se arrepender de ter escolhido o pai do Benjamin e a Natasha, tá entendendo? E fazerem as vontades das cafetinas e dos cafetinos. Até os puxa-sacos vão se revoltar. Tá entendendo? As polícias, o governo de Rondônia, e com isso vai se revoltar as polícias, os governantes, os cabeças grandes e as autoridades das outras cidades, estados e países. Tá entendendo? Porque parece que do Paraná, da onde o pai do Benjamin foi procurado por ter matado um homem, ainda esfolar o homem e tirar um pedaço do fígado do homem e comer e fazer um pacto com o diabo para ele ficar rico. Tá entendendo? E aí foi quando a Ivone descobriu que eu estava viva, que era uma multimilionária que mandou recado pro pai do Benjamin abaixo de Manicoré, foi que ele veio ocupar essa casa, ajudando da fim do pai do Mateus e fez um pacto. Ele com a Natasha fizeram um pacto com os demônios. Tá entendendo? E o pacto que a Natasha fez com os demônios era para os demônios ajudar ela a ocupar meu lugar, ser rica, bonita e importante. Tá entendendo? E pro pai do Benjamin colocar a Natasha na minha frente, a Natasha vendeu a alma da Ivone para ele, tá entendendo? Por isso que ele casou com a Ivone. Então os demônios, eles querem o sangue da Ivone e da Natasha. Eles não querem o sangue da Laurinda e da Sara Jane, porque não foi a Laurinda com a Sara Jane que fizeram o pacto com os demônios, foi a Natasha vendendo a alma da Ivone, a Ivone com certeza fez também, e o pai do Benjamin. E os cafetinos acabaram se envolvendo também, né? Tá entendendo? E é lamentável, né? Porque eu convivi um pouco assim com o pai do Mateus. O pai do Mateus, ele é o Mateus todinho, comprido, todo comprido. Tá entendendo? Você vê que a cabeça do Mateus é, né? Aquela cabeça igual do pai dele, já do pai do Benjamin já é chata, aquela testa assim, a cabeça do Benjamin todinho. E o pai do Mateus tem muita diferença, o olho, a sobrancelha, o nariz. O nariz do pai do Benjamin já é o nariz do Benjamin todinho, né? E parece que esse homem que o pai do Benjamin matou, é porque nessa época parece que o pai do Benjamin gostava de uma mulher chamada Júlia. E ele tinha ciúme dessa Júlia, pensando que a Júlia tinha caso com esse homem, que eu não sei se era meu tio e primo do Josimar, né? E parece que estava até noiva, ele estava noivo dessa Júlia, quando ele matou esse homem, porque ele esperou o homem vir. Quando o homem veio, ele deu um monte de tiro no homem. E aí desapareceu o homem e desapareceu o pai do Benjamin. Então a família do pai do Mateus não sabia quem era que tinha morrido, se era o pai do Benjamin ou se era o homem. Mas essa irmã que o pai do Benjamin diz que gosta dele, que sempre esteve do lado dele e ajudou ele, era essa irmã dele que levava comida para ele no mato. Porque quando ele comeu o fígado do homem, ele enterrou embaixo de um pé de jequitibá. E foi por causa desse crime que ele foi procurado em Paraná, o Campinas, o Campo Grande. E ele já fugiu com a identidade desse homem, por isso que as polícias de lá não acharam ele com as autoridades. Daí ele já conheceu, porque a Ivone já passou a ser amante da Ivone e já foi aprontar junto com a Ivone. Tanto o pai do Benjamin como a Ivone são foragidos das polícias e da justiça por onde aprontaram, né? Principalmente a Ivone é foragida de Manaus também, porque o pai dessa menina que ela abandonou em Manaus, ela mandou pipinhar a companheira dele só de faca e fugiu de lá com o Diego Pequeno, e o domingo foi quando vieram morar nessa casinha aí. Quando o pai do Mateus comprou esse terreno com essa casinha, a Natasha ou já tinha nascido, tinha alguns dias, ou então tinha uma semana, ou menos de uma semana para a Natasha nascer aqui em Porto Velho. Por isso que a Natasha não é filha do pai do Benjamin, não é filha do meu pai de sangue, não é filha do meu pai que me comprou. Até porque a idade da Natasha não bate com a minha idade.
Então, se a Natasha fosse irmã do neto do meu avô, ela tinha a minha idade, porque o neto do meu avô tem quase a minha idade. Tá entendendo? Quando eu ia completar 1 ano, se eu nascesse de 9 meses, o meu irmão nasceu filho de outra mulher, porque minha mãe já tinha sido morta. Tá entendendo? E nas investigações que fizeram, a Emanuele, se fosse filha do pai biológico da Ávila Vitória, a Emanuele tinha nascido na data e no dia, penso que no mês, e sei lá, mais ou menos assim que a Ávila Vitória nasceu, na maternidade Esperança. Então o DNA da Natasha deu negativo, a Natasha estava com o meu DNA e o meu DNA deu positivo, e o DNA da Ávila Vitória deu positivo e da Emanuele negativo, porque o pai da Emanuele já é morto, a Natasha matou o pai da Emanuele com o primo dela. Tá entendendo? Aí depois que ela cresceu o olho em cima do pai biológico da Ávila Vitória por causa das terras do meu pai e do meu avô, mas só que o pai biológico da Ávila Vitória não tem nada a ver com essas terras. Porque era do avô dele, José Leão, o lugar do meu pai. Aí o José Leão vendeu pro meu pai que vendeu parcelado pra mamãe Margarida. E depois que a mamãe Margarida comprou o lugar do meu avô, que morava minha madrinha Chiquinho, o seu Manuel Timbó. Tá entendendo? Já o lugar da minha mãe, que foi morta no garimpo, quem comprou foi o seu nego, o tio do tio Paturi. Tá entendendo? Que a segunda metade era do neto do meu avô. Tá entendendo? Então, nem no lugar do meu pai e do meu avô, o neto do meu avô não tem direito, né? Porque para ele ter direito, era ele que deveria ter sido criado lá e se sacrificado, que nem eu me sacrifiquei, né? Então, não quer dizer que eu ganhei por causa do sofrimento. Não. Tá entendendo? De qualquer jeito, o direito do neto do meu avô era no lugar dessa minha mãe. A segunda parte, que parece que até a segunda parte do neto do meu avô, parece que a Ivone meteu a mão, né, com os cafetinhos do pai do Benjamin, e jogaram a culpa pra cima de mim, que não queria dividir com o neto do meu avô, tá entendendo? E isso é mentira. Tá entendendo? E o pai biológico do Mateus era totalmente diferente. Ele era um homem muito zeloso. Pensa no homem zeloso, cuidadoso, as panelas chega a brilhar, era tudo arrumadinho, tudo limpinho. Tinha uma enceradeira aqui, ó, que eles pegaram a senha aí atrás. Era forrada aqui, ó, com aquelas talbonas largona. Ele colocava a enceradeira em cima, alguma coisa. Nós passávamos a enceradeira que chega, ficava brilhando o piso. Naquele tempo não tinha asfalto. Eu me lembro tudo. Nós somos duas numa só, mas o que uma passou, eu passava. O que é assim, é duas numa só. Esse que é o segredo, tá entendendo? Porque tudo tá gravado na minha memória, tudo. Não tinha asfalto na rua. Aqui era balaústa, aqui atrás era balaústa, tá entendendo? Só tinha muro aqui, onde a Zélia mora. E aquela parte de lá dos fundos não tinha, foi feito depois, que a Florinda morava. Tá entendendo? E ele era um homem muito zeloso. E ele conversava muito comigo sobre, assim, sobre sexo. Ele não gostava de sexo anal. Ele falou pra mim assim que ele